E sobre esse aumento temporário do IOF, nós vamos conversar agora com o economista Felipe Salto, que é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, um órgão vinculado ao Senado. Felipe Salto, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN, hein? Bom dia, Rafael, prazer estar aqui com vocês. Felipe, o governo opta por um aumento de imposto temporário, pelo menos ele diz que é temporário, até 31 de dezembro, para financiar um custo que é corrente, né? O custo continuará existindo em 1º de janeiro de 22, em fevereiro de 22. Você acredita que o governo tem margem para encontrar no orçamento dinheiro para, no dia 1º de janeiro, retomar a alíquota anterior do IOF, ou nós estamos aí provavelmente diante de uma nova CPMF, que chegou para ser provisória e virou permanente? Olha, Rafael, são duas questões importantes. O Brasil tem uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo a qual é preciso indicar fonte de financiamento permanente para pagar despesas novas que também sejam permanentes. A ideia do governo de aumentar as alíquotas do IOF, que é um imposto regulatório, diga-se de passagem, é garantir os 2 meses de 2021 e, mais do que isso, garantir que para o ano que vem esse programa, ou mesmo o incremento no Bolsa Família, esteja garantido, né, para a partir do ano que vem. Aí, nessa primeira questão ainda da Lei de Responsabilidade Fiscal, não se sabe como a equação, a conta vai fechar no ano que vem. Por quê? Porque a aposta do governo, segundo nota oficial divulgada, é que a reforma do imposto de renda, com a criação da chamada tributação sobre lucros e dividendos, ajude no ano que vem. O problema, e aí a gente entra na segunda questão, é o teto de gastos. Como é que se vai equacionar o teto no ano que vem, sem cortar outras despesas, mesmo que o governo eventualmente consiga aprovar esse projeto de lei já aprovado pela Câmara e agora tramitando no Senado, que permitiria, pelo menos, cumprir no papel a exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o desafio maior, Rafael, para o ano que vem é o chamado teto de gastos. Felipe, a Priscila Yasbeck vai fazer uma pergunta para você também. Priscila. Bom dia, Colombo. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos acompanham. Felipe, vocês no IFE são famosos pelos cálculos que vocês fazem sobre as contas públicas. Um ponto que está chamando muita atenção nesse momento é justamente isso que a gente está conversando, sobre reforma do imposto de renda ser usada para bancar o Auxílio Brasil, mas uma reforma que está travada. E aí surgiu uma discussão forte agora sobre as emendas parlamentares. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse ponto, quanto que as emendas aumentaram aí nos últimos anos e se esse poderia ser um caminho para financiar a ampliação do Auxílio Brasil, ampliação do Bolsa Família, que foi transformado nesse novo programa Auxílio Brasil. Excelente questão, Priscila, porque inclusive na semana passada nós divulgamos o relatório de acompanhamento fiscal da IFE e basicamente mostramos o seguinte: é possível cumprir o teto de gastos, promover algum incremento no Bolsa Família, a nosso ver, da ordem de 14 bilhões de reais no ano como um todo, 2022, só que para isso não vai haver espaço para nenhum centavo das chamadas emendas de relator geral do orçamento. Para que se tenha ideia, em 2021, essas emendas do relator geral somaram 18,5 bilhões. No passado, esse instituto servia apenas para ajustes técnicos no orçamento, ajustes de última hora, mas de 2019 para cá, a emenda de relator geral acabou assumindo uma proporção muito grande no orçamento, ganhando até maior importância do que as chamadas emendas individuais, que estão previstas na Constituição, são impositivas, quer dizer, não podem ser cortadas, são mandatórias, né, obrigatórias. Então, a nossa conta mostra o seguinte: não é um cenário fácil, daria para pagar a integralidade dos precatórios, o tal meteoro, como ficou conhecido, de 89,1 bilhões dessas sentenças judiciais e precatórios, com uma despesa não obrigatória, chamada discricionária, de 104 bilhões, que é um nível bastante baixo, e aumentando o Bolsa Família em 14 bilhões. Claro que vale lembrar que a inflação do fim de 2021, se ela ficar muito mais alta do que a faixa de 8% a 8,5%, ela vai comer esse espaço no ano que vem do aumento eventual
do Bolsa Família ou mesmo do programa que substituiria o Bolsa Família, chamado Auxílio Brasil. Felipe, aumento de imposto geralmente é ruim em geral, né? Mas sempre tem uma categoria de brasileiros que paga mais o pato do que outros, né? No caso do aumento do IOF, ele é pior para quem? Para que setor da sociedade? Para que setor da atividade econômica? Pois é, da forma como foi feito, vale lembrar, o IOF é um imposto regulatório que o governo utiliza para aumentar ou diminuir alíquotas quando ele percebe algum movimento que precisa ser acomodado no setor de crédito, principalmente, mas o que a gente pode imaginar é que esse aumento de alíquotas, neste momento em que a economia está fragilizada, o PIB do segundo trimestre teve uma queda, ainda que modesta, mas foi uma queda na margem, e também há uma expectativa de que os resultados do segundo semestre de 2021, ainda não conhecemos, né, as informações a respeito deste semestre que nós estamos vivenciando, mas que vai ser um cenário, no mínimo, de estabilidade. Quer dizer, nós não vamos ter crescimento. Esse aumento de imposto, obviamente, joga ainda mais água na fervura, quer dizer, diminui a temperatura da recuperação, ainda que possa, sim, trazer essa arrecadação de 2 bilhões adicional para o governo. O problema, Rafael, é que não se resolve a questão completa, porque quando se cria um benefício novo, permanente, para sempre, a lei de responsabilidade fiscal manda que haja soluções permanentes também. A solução do IOF resolve 2 meses de 2021. Como é que fica o ano de 2022? Há caminhos possíveis, mas até agora o governo apenas sinalizou que o caminho seria a tributação de lucros e dividendos. Vale dizer que essa tributação, da forma como saiu o projeto de lei 2337 lá da Câmara, ela será insuficiente para compensar mesmo as outras mudanças que contém a reforma do imposto de renda, né? Vale dizer, a redução da alíquota de pessoa jurídica, a redução da CSLL, que é uma contribuição sobre o lucro, e mesmo a benesse que foi aprovada, que é mudar a faixa de isenção do imposto de renda das pessoas físicas, uma medida voltada à classe média. Felipe, queria te fazer uma pergunta exatamente sobre 2022, né? Queria entender melhor como que é essa questão da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre esse impedimento, sobre a necessidade de criação de uma fonte para um novo gasto. E tem também um segundo ponto, que é a legislação eleitoral que impede a criação de um programa social no ano das eleições. O que eu queria entender é a reforma do imposto de renda como uma fonte possível para ampliação do Auxílio Brasil, ela teria que começar a tramitar o que assim, já começou a tramitar, mas ela teria que ser aprovada em qual fase que ela deveria estar neste ano para que o governo conseguisse implementar esse Auxílio Brasil, ou se com aquela solução do IOF dos meses de novembro e dezembro isso já está resolvido? Não está resolvido, porque o aumento do IOF apenas atende a 2 meses de 2021. Por que, a meu ver, o governo foi por esse caminho? Porque, justamente como você disse, existem restrições na legislação, sobretudo a lei eleitoral, que impedem o governo de criar um programa novo, de fazer dotações, suplementações no orçamento para pagar um Auxílio Brasil, que, como vem sendo chamado, previsto na medida provisória número 1061, com o ano já em curso. Então, ao anunciar esse aumento do IOF no ano anterior, em 2021, é como se você criasse já a transferência adicional no ano anterior, e aí fica faltando a segunda parte da solução, que é como financiar no ano que vem. A meu ver, a proposta de reforma do imposto de renda tem muitos pontos polêmicos. Ela está tramitando no Senado Federal agora. Já houve sinalizações dos parlamentares, dos senadores e senadoras, na direção de que vão discutir, eventualmente modificar. Não se sabe ao certo qual vai ser o destino dessa proposta. E, neste caso, o governo tem um abacaxi na mão, porque para o ano que vem, para ele conseguir financiar esses gastos novos que ele pretende fazer, ou bem ele corta gastos, ou ele mostra uma fonte de financiamento do lado da Receita que seja compatível com a exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Do ponto de vista econômico, orçamentário,
O desafio mais relevante nesse sentido é o teto de gasto, que é uma limitação constitucional para a despesa. O governo, no ano que vem, com esse volume elevado de precatórios, que aumentou bastante, vai aumentar bastante de 2021 para 2022, vai passar de 56 bilhões para quase 90 bilhões, ele tem aí um obstáculo a transpor, que é cortar despesas, evitar que se aumentem outros gastos e ainda garantir um espaço mínimo para esse aumento que ele pretende fazer no programa social. Nós conversamos aqui na CNN com o economista Felipe Salto, que é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, órgão vinculado ao Senado. Felipe, obrigado pela entrevista e um bom dia de trabalho para você. Eu que agradeço, Rafael, Priscila, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado.